Paz do Senhor, irmãos. Na segunda parte da nossa lição, nós estudamos a respeito das condições da eleição, que é uma eleição oferecida por Deus a todos os homens, executada por Cristo quando morreu na cruz pelos nossos pecados, que precisa necessariamente ter a participação do homem quando este precisa se arrepender e ter fé na obra de Cristo na cruz. Compreendemos que ela não é por mérito e ela se cumpre através da graça de Deus. Então, nós fomos eleitos por iniciativa divina, pela graciosa obra de Cristo e não foi por nossas obras. No item 3, nós verificamos a respeito da vida santa e irrepreensível. Nós verificamos a respeito dos vocábulos, o que é o vocábulo santo e irrepreensível. Ágios, santo, é separado do pecado. E amomos, irrepreensível, quer dizer sem defeito. Ambos os termos apontam para a questão da santificação. O que é santificação? É o mais alto padrão ético e moral de vida para agradar a Deus. Se nós temos o desejo no nosso coração de um dia agradarmos a Deus, precisamos buscar a santificação na nossa vida. Esse é o mais alto padrão do qual nós podemos nos apresentar diante de Deus. E santificação não é fácil, até porque ela é um processo que começa com a nossa salvação. Os irmãos lembram que eu falei do livro? Na nossa declaração de fé, na página de número 111, diz o seguinte: no ato da aceitação, o pecador é imediata e simultaneamente salvo, justificado e adotado como filho de Deus. A partir daí, entra no processo de santificação até a sua glorificação final no dia de Cristo. Então, a partir da nossa aceitação, quando nós compreendemos as condições que foram apresentadas no item 2, nós entendemos isso para a nossa vida, aceitamos a Cristo, nós entramos no item 3 buscando uma vida santa e irrepreensível. Nós começamos um processo de santificação na nossa vida. Hebreus 12:14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ainda na nossa declaração de fé, página 112, diz o seguinte: ensinamos que, já salvo, justificado e adotado como filho de Deus, o novo crente entra de imediato no processo de santificação, pois assim o requer a sua nova natureza em Cristo. Romanos 6:22 vai dizer: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servo de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, esse item 3 está nos apontando para nós vivermos essa vida de santificação, uma vida santa e irrepreensível diante de Deus. Santificar-se é separar-se do pecado e dedicar-se a Deus. Usando os dois termos que nós vimos logo no início, ágios, que é santo, e amomos, que é irrepreensível, então a santificação, apontando para ágios, diz: sejam separados do pecado. E apontando para amomos, irrepreensível, vai dizer: sejam sem defeitos, sinceros. O exemplo que eu usei da questão do vaso. O item 4 fala sobre a nova vida dos eleitos. É interessante que ele vai fazer nesse item 4 um contraste entre a nova vida e a velha vida. Ele começa primeiro falando as coisas referentes à velha vida. E o que a velha vida traz em si? O que ela tem em si? Basicamente, o apóstolo Paulo fala
na sua carta à igreja da Galácia, no capítulo 5, versículos 19 a 21, dizendo: Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Tudo isso é aquilo que a velha natureza faz. É tudo aquilo que a nossa carne por si só deseja e gostaria, se não houvesse essa limitação quando nós aceitamos a Cristo. Ou seja, a nossa carne tem uma inclinação por si só para o pecado. E é isso que a carne faz quando ela não tem Cristo na sua vida. Mas o que a nova vida em Cristo nos diz? Que nós temos que abandonar as práticas do pecado. Tudo isso que em Gálatas 5, 19 e 21 fala como obras da carne, precisam ser abandonadas. Mentira, furtos, palavras torpes, amargura, ira, cólera, precisa ser tirada. E é interessante que ele vai dar aqui uma advertência maior ainda contra outras coisas, que são a fornicação, impureza, avareza e embriaguez. Coisas que lá no capítulo 5 de Efésios, versículos 3, 15 e 18 vão dizer, olha, isso não pode mais acontecer na vida do crente. E a finalidade disso é nos tornar livres dessas práticas. Quando nós aceitamos a Cristo como Senhor da nossa vida, nós precisamos saber que essas práticas não fazem mais parte da nossa vida e que a igreja precisa ser apresentada diante do Senhor de uma outra forma, não mais com uma natureza decaída, pecadora, inclinada para o pecado, mas ela precisa, conforme Efésios 5:27 diz assim, para apresentar-se a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito, ou seja, irrepreensível. Por isso que vai falar sobre a nova vida dos eleitos, porque essa velha vida não pode mais fazer parte, ela precisa ser abolida, tirada, arrancada da nossa vida. Por isso que 2 Coríntios 5,17 vai dizer, e assim se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Em contraste com essa velha vida, existe agora a nova vida. Assim como Gálatas 5, 19 a 21 fala a respeito das obras da carne, na sequência do versículo 22 até o 25 vai falar sobre o fruto do Espírito. O fruto do Espírito na vida do crente. Gálatas 5, 22 e 25 diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ou seja, e os que são de Cristo crucificaram as coisas da carne, ou seja, aquilo que foi dito nos versículos 19 a 21 estão crucificados, nós não fazemos mais parte, nós não queremos mais isto. Ou seja, todas aquelas concupisções paixões e concupiscências foram deixadas de lado. Isso é o quê? É uma obra exclusiva do Espírito Santo na vida do crente. Quando nós aceitamos a Cristo e o Espírito Santo passa a habitar na nossa vida, o que acontece? Ele começa a produzir um fruto na nossa vida. O fruto do Espírito são todas essas qualidades e características que foram descritas pelo apóstolo Paulo nesse capítulo 5, versículos 22 até o 25. Por isso que no final do item 3
fala sobre nós entrarmos num processo de santificação. Precisamos desse processo, porque, como diz, o Espírito Santo ele precisa produzir um fruto, mas ele não vai produzir um fruto se nós estivermos vivendo na velha natureza, vivendo segundo as obras e paixões da carne. Ele vai produzir o fruto quando nós estivermos vivendo segundo o Espírito. Por isso, a questão do processo da santificação. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, vai dizer: E todos nós, com o rosto desvendado, ou seja, tirando qualquer máscara, qualquer coisa que tenha no nosso rosto, contemplamos como por espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória. Por isso que a santificação é um processo. Nós estamos crescendo dia a dia. A glória do Senhor vai nos transformando, o Espírito Santo vai nos moldando. Ou seja, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Ou seja, o Espírito Santo vai trabalhando, vai agindo na nossa vida, produzindo esse fruto necessário para que nós tenhamos essa nova vida que é declarada aqui. E Efésios capítulo 4, versículo 13, vai dizer: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, varão perfeito. Precisamos nos tornar perfeitos diante de Deus. E esse processo de perfeição começou com a eleição de Cristo. Antes da fundação do mundo, antes que houvesse qualquer coisa, por iniciativa própria do nosso Senhor, Ele resolveu resgatar e se reconciliar com a humanidade, com o homem perdido. Então, é dentro desse contexto que nós estamos estudando essa primeira parte que trata da eleição. E a síntese desse primeiro tópico diz: a eleição ocorre por iniciativa do próprio Deus, por causa da obra de Cristo e sem mérito humano. Não existe nada, irmãos, que nós possamos fazer que vai nos tornar aptos, acessíveis, prontos ou algo semelhante a isto com relação à nossa salvação. A nossa salvação, se tirar a obra de Cristo, não tem sentido nenhum falarmos a respeito de salvação. O tópico 2 que vamos iniciar, ele vai falar que nós somos predestinados para filhos de adoção. E aqui nesse tópico nós vamos estudar sobre a palavra predestinar, mostrar que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. Então, a primeira palavra que nós estudamos foi a questão da eleição. E agora é a palavra predestinação. Irmãos, essa palavra tem sido uma palavra que gera muita controvérsia pregada pelo mundo aí afora. Por quê? Porque ela, se não usada e não trabalhada e estudada segundo os princípios que a palavra de Deus está ensinando e ministrando, se entra por rumos completamente diferentes e se chega a fins totalmente diferentes que não são os fins ao qual o Senhor tem preparado para a sua igreja, para o qual o Senhor nos tem preparados. Então, a partir do próximo da próxima parte da lição, nós vamos entrar nessa questão que é a predestinação. Irmãos, é algo bem sério que nós precisamos entender e compreender plenamente aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Deus abençoe.